Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e agora eu vou falar um pouquinho da área e volume dos prismas. Bom, o primeiro prisma que a gente tem seria o prisma reto, aonde, se a gente for notar, as suas faces, elas são perpendiculares entre si, beleza? O volume de um prisma reto, ele vai ser calculado como área da base vezes a sua altura. Então, pensa o seguinte, se a lateral dele vale A altura vale B e essa sua largura vale C, a gente pode pensar o seguinte: olhando o prisma por cima, né, vendo essa área aqui, eu poderia dizer que aqui vale A e aqui vale C, não é? Então, essa figura aqui, né, vamos dizer assim, essa área, que eu vou chamar de área 1, ela vai ser calculada por A vezes C, pois é um quadrado, não é? Agora, se a gente for ver a lateral, que é essa área aqui, ela tem aqui valendo A e aqui valendo B. Então, eu posso dizer que essa área, que eu vou chamar de área 2, né? Aqui área 1, a área 2 vai ser igual a A vezes B. Beleza? Bom, como a gente vai calcular a área total do prisma reto? Note o seguinte, eu tenho o fundo e tenho a tampa. Então, eu posso dizer que vai ser 2 vezes essa área 1, mais, 1, 2, 3, 4. 4 vezes a área 2. Beleza? Então, eu posso dizer que o volume vai ser a área da base vezes a altura. E a área total é 2 vezes a área 1 mais 4 vezes a área 2. Beleza? Agora, se a gente tiver um prisma hexagonal, não é? O prisma hexagonal, por exemplo, onde cada lateral dessa aqui vale A e ele tem uma altura B, vamos botar assim, né? Note que, se a gente for olhar, eu tenho a tampa e o fundo da forma hexagonal e eu tenho a lateral de forma retangular, certo? No hexágono, é interessante a gente reparar o seguinte: se eu pegar e fizer isso aqui, eu vou dividir essa área em 6 triângulos, né? E esses 6 triângulos, quer ver, Triângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter aqui 6 triângulos equiláteros, não é? E o triângulo equilátero, ele tem a particularidade dele ser com os seus lados iguais. Então, olha só, esse lado e esse lado vai ser igual. Então, eu posso dizer que a área de um triângulo equilátero é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula. Porém, não são 6 triângulos. Então, eu posso dizer que a área, né, do hexágono, ela vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza?
Então, eu sei que a área do fundo ou da tampa é 6L² raiz de 3 sobre 4. Aqui eu vou ter uma lateral valendo A e a outra lateral valendo B. Então, essa área, né, que eu vou chamar, se eu chamar essa aqui de área 1, né, essa aqui é a área 2. Então, vai ser o quê? B vezes A. E qual vai ser, então, a área do prisma hexagonal? A bola vai ser assim, ó. A área total vão ser 6, né? Faces de A2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 6 área 2, mais tanto a área do fundo e da tampa, mais 2 área do hexágono. Beleza? Então, é assim que eu vou fazer o cálculo da área. A gente separando as figuras, eu acho que fica melhor. E como vai ficar o volume? Bola, o volume vai ser a área do hexágono, que é a área da base, vezes a altura, não é? Então, o volume vai ser o quê? A área do hexágono, a gente tem que lembrar que vai ser 6L² raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é B. Beleza? Então, pensa nisso. Vamos contar as laterais, que aí o problema vai ficar mais fácil. Vamos fazer um exemplo aqui. Calcule a área lateral, a área total e o volume do prisma, cujas medidas estão indicadas nas figuras abaixo. O que acontece? Isso aqui é um prisma reto triangular, né? No prisma reto triangular, a gente tem como base um triângulo, né? Se a gente for olhar esse triângulo ali, esse triângulo ele é dessa forma aqui, aonde essa lateral aqui, ó, ela vale 3 centímetros. Essa lateral aqui vale 4 centímetros. Quanto que vale essa lateral? Não sei, mas a gente pode fazer por Pitágoras. Ó. X² é igual a 3² mais 4². Ou seja, x vai ser igual a 9 mais 16. Isso vai ser raiz de 25, que vai ser 5. Então, eu sei que essa lateral vale 5. Então, pensa comigo assim. Eu tenho essa face aqui, certo? Que eu vou chamar de A1. Essa lateral, ela vai ter uma altura valendo 3,5 centímetros e a base aqui valendo 4. Então, eu posso dizer que a área 1 vai ser 4 vezes 3,5. 4 vezes 3,5 vai me dar 14 centímetros quadrados. Agora, a outra face é essa aqui, ó. Então, a outra face é essa face aqui. Essa face aqui, ela tem 3 centímetros de lateral por 3,5 de altura. Então, eu sei que a área 2 vai ser 3 vezes 3,5. E isso aí vai me dar 10,5 centímetros quadrados. E, por último, eu tenho aquela face lá de trás, aonde aquela face lá de trás, a gente vai ter a altura valendo 3,5 e essa lateral valendo 5, que foi o que a gente encontrou. Então, a área 3 vai ser 5 vezes 3,5. 5 vezes 3,5 vai dar 17,5 centímetros. Então, eu sei que a área lateral ela vai ser igual a quem?
a A1 mais A2 mais A3. Então, a área lateral vai ser o quê? 14 mais 10,5 mais 17,5. Fazendo essa conta aí, eu vou achar 42 centímetros quadrados. Entendeu? Entendeu? Achei a área lateral. Agora, o problema aqui é a área total. A área total é a soma das laterais mais 2 vezes a área do triângulo, não é? Então, eu vou fazer assim, ó. A área total vai ser igual a 2 vezes a área do triângulo mais a área lateral. A área do triângulo, né? A gente pode dizer que é o quê? Base vezes a altura divididos por 2, certo? Então, vai ficar o quê? Se o triângulo tem 3 de lado e 4 do outro, eu posso dizer, então, que a área vai ser o quê? 3 vezes 4 divididos por 2. Vai me dar 6 centímetros quadrados. Então, a gente sabe que vai ficar a área total vai ser igual a 2 vezes 6 mais a área lateral, que é 42. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 6, 12, 12 mais 42, 54 centímetros quadrados. Beleza? Ele agora quer também o volume, não é? Então, o volume vai ser igual à área da base mais a altura. Então, o volume vai ser a área da base é a base do triângulo. E a altura, né? A área da base vezes, aqui ficou aparecendo um mais. A área da base vezes a altura. A altura é 3,5. Então, a altura vezes 3,5. Então, vai dar 21 centímetros cúbicos. Beleza? Achei a área lateral, a área total e o volume. Se a gente for olhar a letra B, ela tem um prisma hexagonal. Então, eu sei que a área lateral vai ser 6 vezes essa área da face, não é? A área de uma face. E a gente sabe que essa face vai ser o quê? Base vezes a altura. Então, a área lateral vai ser 6 vezes 1 vezes 2,5. Então, a área lateral vai ser igual a 6 vezes 2,5, vai me dar 15 centímetros quadrados. Beleza? Agora, a área da base é a área do hexágono, não é? Então, é o quê? 6 vezes a área do triângulo, que é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A lateral vale 1, então vai ficar 6, que multiplica 1 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então, a área da base vai ser igual a 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Beleza? Então, eu já sei a área da base e eu tenho a área lateral. E aí, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2 mais 15. Então, isso aqui vai ser 3 raiz de 3, né? Porque eu posso simplificar esse por esse, né? Mais 15
centímetros quadrados, beleza? Então, eu sei que a área total pode ser representado como 3, que multiplica a raiz de 3, mais 5 centímetros quadrados. E o volume é a área do hexágono, que é a base, vezes a altura, não é? Então, o volume vai ser a área do hexágono, está aqui, ó, que é 3 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 2,5. Isso tudo vai ser igual a 3 vezes 2,5 vai dar 7,5 raiz de 3 sobre 2 centímetros cúbicos, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.